nesta semana. Todos conseguem me ouvir direitinho? O áudio tá chegando limpo aí para todo mundo, tudo certinho? Podemos começar? Show de bola. Galera, hoje a gente vai começar a estudar termologia. Vou reforçar aqui para vocês que a gente vai estudar aqui, gente. A gente vai estudar aqui aquilo que cai na prova. O estudo é bem pragmático, tá? Nesse estudo aqui que a gente vai estar fazendo, por exemplo, na parte de gases, se você procurar no Enem de 2000, não vou colocar nem de 2009, se você pegar lá dos primórdios do Enem até aqui e procurar a parte de gases, o que é que já caiu de, por exemplo, teoria cinética dos gases? Aí, teoria cinética dos gases, na física, a gente vai estudar as transformações gasosas, a lei geral dos gases perfeitos, equação de Clapeyron, aí você tem o livre caminho médio, você tem a distribuição das velocidades de Maxwell, você tem o calor específico a volume constante, o calor específico a pressão constante, você tem o fator de Mayer. Essa parte dura, grossa, da teoria cinética dos gases nunca caiu no Enem e nunca vai cair, gente. Por quê? Porque para você encaixar isso numa contextualização, numa aplicação cotidiana, é algo muito difícil, muito complexo e não faz parte da abordagem que o Enem preconiza, tá? Então, o que a gente vai estudar aqui, vamos estudar uma parte dos gases? Vamos sim. Só que o que a gente vai ver de gases são coisas que tem, você já tem contato na, na química. Então a gente vai aproveitar bastante essa parte, tá? De química. Já pegando o gancho para as leis da termodinâmica, quando chegar em leis da termodinâmica. Mas nesse momento inicial, eu vou falar sobre o conceito de calor e temperatura, isso é fundamento, isso é base de termologia, certo? Depois, a gente vai, se a gente sair do conceito de calor e temperatura, a gente vai ver as formas do calor, né? Os efeitos que o calor provoca nos corpos, vamos investigar isso direitinho. Depois a gente vai ver a forma que o calor ele pode se propagar. Depois que a gente vê a propagação do calor, a gente vai, um assunto muito importante, inclusive, propagação do calor. Saindo de propagação do calor, a gente vai estudar a parte de dilatação térmica. Depois que a gente finalizar toda a parte de dilatação térmica, aí é que a gente vai entrar em gás e termodinâmica. Então, calcula aí que essa semana, a próxima semana, a gente vai fazer uma aula híbrida com exercícios e vamos gastar mais ou menos aí umas 3 semanas para ver tudo que vocês precisam de termologia para depois a gente entrar em ótica e aí chegar no nosso final com tudo muito bem revisado, tudo aquilo que você precisa saber para fazer uma boa prova de física na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Vamos lá, gente. Então, conceito de calor e temperatura. Isso aqui é básico, isso aqui é fundamento. Já caiu questão algumas vezes em que você tinha que saber como lidar com esses conceitos, que você tinha que saber diferenciar esses conceitos. E se você não souber diferenciar esses conceitos, meus amigos, aí é muito complicado, tá? Gente, em todo momento, a gente vai estar falando de situações microscópicas que têm efeitos macroscópicos, tá? Então, em todo momento, tudo que a gente vai estar falando aqui tem origem onde? No microscópico, tá? Tudo tem origem no microscópico. Vamos lá. Naquilo que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Que tem gente que diz assim, aquilo que a gente não consegue enxergar. A gente consegue enxergar, ter uma noção, em alguns casos, através de instrumentos de medida bem precisos que a gente tem hoje em dia, que a ciência hoje nos possibilita, certo? Vamos lá, gente. Ó. Então, temperatura e calor, tá? Conceito de calor e conceito de temperatura. Imaginem aí o que eu fiz passar num
condutor, material condutor, uma corrente elétrica. Ao passar a corrente elétrica, o que é que está acontecendo, né? Os elétrons que estão livres nesse material que é um condutor, esses elétrons eles vão colidindo, à medida que a corrente começa a passar, esses elétrons aumentam a quantidade de colisões que eles realizam com as estruturas fixas desse meio material, certo? Essas colisões vão aumentando. Quando uma coisa bate em algo que está preso, vocês já viram aquele... quem treina boxe, tem uma bolinha que ela fica presa e que você fica dando murrinhos nessa bolinha. Eu esqueci o nome. Você fica dando soquinhos, certo? E na medida em que você vai dando soquinhos esse negócio começa a vibrar. Ele começa a vibrar. Ou seja, o soco é uma colisão. Na medida em que você colide o seu punho com essa bolinha, você aumenta essa vibração. Numa escala muito menor, isso acontece quando a gente tem uma corrente elétrica passando por um material condutor. Só que quem vai estar dando esses soquinhos são os elétrons. E o que vai estar preso ali não é aquela bolinha que a gente tem lá no treinamento do boxe. São os átomos, tá? São as estruturas atômicas. Então, essas colisões fazem com que o estado de agitação dessas molequinhas aumente, certo? E aí, é a partir disso, dessa ideia, que a gente define a temperatura. A gente conceitua a temperatura como sendo a medida de agitação térmica dos átomos e moléculas, do grau de agitação térmica dos átomos e moléculas. Esse é um conceito muito intuitivo. Se a gente parar para observar, por exemplo, se você pega no nosso cotidiano, você está andando, caminhando na esteira, certo? Está ali dando uma caminhada na esteira. Aí chega um momento que você começa a correr. Quando você começa a correr, você sai de um estado de agitação para outro. Automaticamente, esse aumento no estado de agitação faz com que o seu sangue circule mais rápido. E o seu sangue circulando mais rápido faz com que a sua temperatura corporal aumente. Tá? Para tentar evitar esse aumento da temperatura corporal, a nossa pele, o nosso corpo, né, ele libera através dos nossos poros água. E essa água ela serve justamente para termorregular o nosso organismo. Então, essa água ela vai absorver esse excesso de energia que o nosso corpo está emitindo no momento que a gente começa a correr. Então, aumentei a agitação, aumentei a temperatura, aumentei a energia interna do meu corpo, e essa energia, essa temperatura, ela não pode aumentar, porque se aumentar além do padrão do que eu tenho, a gente acaba adquirindo febre, né? Então, para evitar isso, o que é que acontece? O nosso corpo criou esse mecanismo. Então, vai funcionar mais ou menos dessa forma. Então, a temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo. Agora, o que é o calor? O que é o calor? Bom, a gente vai conceituar como sendo o calor a energia térmica que vai estar em trânsito, certo? Que vai estar fluindo do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Leia-se que o corpo que está mais quente é o corpo que está em maior temperatura. O corpo que está mais frio é o corpo que está em menor temperatura. Então, imagine aqui ó, que a gente tem aquelas panelas elétricas, né? Aquele fogão elétrico, né? Aquele aquecedorzinho elétrico, aquecedor de marmita. O que está acontecendo é que você está passando a energia térmica de um sistema para o outro. Essa transmissão de energia térmica de um sistema para o outro, devido à diferença de temperatura, é o que a gente chama de calor. Então, preste bem atenção, porque a gente só pode falar fisicamente em calor, a gente só pode falar fisicamente em calor quando houver diferença de temperatura entre dois corpos ou sistemas físicos e quando a energia térmica estiver passando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse fluxo ele vai se dar de maneira infinita? Não. Esse fluxo é um fluxo espontâneo, é um fluxo natural, e ele vai acontecer até que o equilíbrio térmico seja atingido. Ou seja,
até que as temperaturas elas se igualem. Uma vez as temperaturas se igualando, cessa-se o fluxo de calor entre os corpos, tá? Então, essa é a definição de calor e essa é a definição de temperatura. E o Enem já cobrou isso é a definição básica, certo? Quando a gente conceitua calor, a gente acaba trazendo à tona a ideia de que fisicamente não existe conceito de frio como algo se contrapondo ao calor, como algo que é antagônico ao calor, certo? Fisicamente não há o conceito de frio. O que é o frio? É uma sensação que a gente tem devido ao nosso tato. Então é sensação. Sensação você não pode medir. Então sensação não é grandeza física. O que você sente não pode ser medido. Né? Se eu pegar e dar um beliscão em Tony e der o mesmo beliscão em José Rodolfo, Tony pode dizer que sentiu mais dor do que José Rodolfo? José Rodolfo pode dizer que sentiu mais dor do que Tony? Pode. Mas eu posso medir quem sentiu mais dor? Não. Por quê? Porque é subjetivo. E a gente não trabalha com subjetividade na ciência. Na física, a gente não tem espaço para essa subjetividade. Então, eu não consigo medir dor. Da mesma forma que eu não consigo medir frieza, porque frieza é sensação térmica. É a experiência que o nosso tato nos proporciona devido ao clima que nós estamos submetidos. E a pele de cada um aqui ela vai processar de uma maneira diferente, porque somos indivíduos únicos. Então, frio não é algo que se contrapõe à ideia de calor. Frio não tem nenhuma definição física, certo? Tudo bem? Uma questão do Enem, ela abordava o seguinte, tinha um jinglezinho dos anos 60, se eu não me engano, das lojas pernambucanas, que era uma propagandazinha onde aparecia um bonequinho na porta de uma pessoa. Esse bonequinho batia na porta e tinha escrito no, no peito, assim, do bonequinho, frio. Aí, lá dentro, tinha uma senhora que respondia, né, cantarolando. Essa questão até virou meme. Respondia cantarolando. Ela dizia assim, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Ela está se referindo a quem? Dizendo assim, ó frio, não adianta você bater na minha porta, porque eu não vou deixar você entrar. E a ideia que a questão passava, através do que a propaganda passava, era que o frio era algo que estava se contrapondo ao calor. E aí perguntava qual era a função da coberta, né? O que é que a coberta fazia? Aí a coberta barra o frio, né? A coberta ela faz o quê? Ela barra o frio? Não. A coberta, o casaco, vai evitar as trocas de energia entre os meios. Então, vai servir como barreira isolante térmica, certo? Então, quando você usa um casaco, o casaco não lhe aquece. O casaco evita que você ceda a energia térmica para o ambiente externo. Então, o casaco não está lhe aquecendo, ele está retardando, ele está evitando, ele está dificultando o fluxo de calor do seu corpo para o ambiente que você está inserido, certo? Então, não existe isso de frio entrar, frio sair, calor entrar e calor sair, pode. Mas frio entrar e frio sair, como se frio fosse algo que fosse antagônico ao calor, isso não existe, gente. Isso fisicamente não existe, não está certo. E para Enem, isso é base. Essa base você precisa ter quando você chegar na prova. Talvez você não se lembre como calcular o fluxo de calor com a lei de Fourier. Isso é uma coisa já um pouco mais complexa, a gente vai ver aqui. Mas você precisa saber a diferença de calor e temperatura, porque isso pode ser cobrado na prova, e quando isso é cobrado na prova, essa questão se torna uma questão básica. E a questão básica é aquela questão que você não pode, o quê, minha gente? Não pode errar. Certo? Alguma dúvida aí sobre a diferença entre calor e temperatura? Algo a perguntar? Ou podemos seguir? Galera, eu só vou beber uma água aqui rapidão e já volto. Só um minutinho mesmo.
Voltei, turma, voltei. Vamos lá, então. Definições aí de calor e temperatura feitas. Pessoal, a gente vai falar agora de maneira rápida, sucinta e objetiva sobre a parte de termometria, escalas termométricas. De 2009 para cá, quantas questões do Enem envolvendo conversão de escala de temperatura, Thalisson? Nenhuma. Isso nunca caiu no Enem de 2009 para cá, certo? Mas isso pode cair em matemática, utilizando uma ideia de proporções de segmentos e tal, isso pode cair até na própria prova do Enem, como é o conteúdo inédito, né? Sempre tem um conteúdo inédito no Enem, então isso pode vir a cair em um outro momento, certo? Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui as escalas termométricas. O que é um termômetro, gente? Um termômetro é nada mais, nada menos do que um instrumento utilizado para você medir temperatura. Só que não é possível você medir temperatura diretamente. A aferição da temperatura nunca é feita de maneira direta. Essa medida ela é sempre tomada de maneira indireta. Então, quando você está medindo uma temperatura, você sempre está medindo uma grandeza primeiro, para depois chegar ao valor da temperatura. A gente chama esse tipo de medida de medição indireta. Então, temperatura é feita de maneira indireta. Você mede uma grandeza e correlaciona essa grandeza matematicamente, através de alguma lei matemática, com outra. Ao fazer isso, você vai aferir a temperatura, certo? Então, é assim, gente, que a gente faz medida de temperatura, tá bom? Vamos lá. O instrumento que a gente utiliza para fazer isso é o termômetro. Então, a gente pode fazer isso através da resistência elétrica, termômetro de resistência, a gente tem o termômetro de pressão e a gente tem o termômetro de comprimento, de dilatação, certo? Todas essas grandezas variam de acordo com a temperatura e a gente pode associar as variações dessas grandezas com variações de temperatura e, através disso, a gente vai fazer a medida. Isso é um sistema de medição feito de maneira indireta, certo? Pois bem, vamos seguir o baile aqui. Então, quais são as escalas termométricas, as mais comuns, as mais famosas? A gente vai trabalhar de maneira bem pragmática aqui, certo? A gente tem a primeira escala, que é a escala Celsius, onde a gente vai chamar atenção para os pontos fixos aqui, certo? O que é um ponto fixo de uma escala? É um ponto que você utiliza como base para fazer a construção dessa escala. Geralmente, os pontos fixos das escalas que a gente vai utilizar, o mais comum são fenômenos físicos conhecidos por nós. E esses fenômenos físicos são justamente os estados de mudança de estado físico da água. Tá? Os pontos de mudança de estado físico da água são os pontos fixos que a gente vai utilizar para construir as nossas escalas termométricas, certo? Então, o primeiro ponto fixo que a gente vai tomar como base aqui é o ponto em que a água ela está ou se solidificando ou ela está em processo de liquefação, tá? De fusão, beleza? Gelo em fusão ou água em solidificação é um dos pontos fixos, tá? Ou seja, a temperatura de fusão ou temperatura de solidificação da água. Outro ponto fixo é a temperatura de ebulição ou a temperatura de condensação do vapor, é o mesmo valor. Esses são os pontos fixos que a gente vai utilizar aqui para se basear na relação matemática entre as nossas escalas. Embora historicamente os caras que construíram essas escalas aí, eles não tenham utilizado, tomado como base esses pontos fixos, a gente vai tomar como base esses pontos fixos, certo? Então, a água, ela congela a uma temperatura de
0 graus Celsius. E ela evapora a uma temperatura de 100 graus Celsius. Isso aqui a gente está nas condições naturais de temperatura e pressão, ou seja, as famosas CNTP. Ou seja, a nível do mar, tá, gente? A gente sabe que quando a gente eleva a altitude, né, os pontos fixos da água eles são modificados. Não é o caso aqui, beleza? A gente está levando em consideração aqui os pontos fixos a nível do mar, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, entre a fusão do gelo e o vapor da água, a gente tem 100 divisões na escala Celsius. A gente chama o primeiro nível de 0. Se a gente chama o primeiro nível de 0, a gente vai ter 100 divisões, 100 unidades. O último nível lá em cima, o segundo ponto fixo, vai valer 100, certo? Então, a gente tem uma escala de 0 a 100 graus Celsius. O termômetro de Fahrenheit, né, do Daniel Gabriel Fahrenheit. Então, a gente vai ter o gelo fundente, a temperatura, o ponto fixo, ele vai estar a uma... Gelo fundente, não, perdão. Água mais gelo, mais sal, mais amônia, vai estar a uma temperatura que ele chamou de 0. E a temperatura do corpo humano, Fahrenheit diz que a temperatura padrão do corpo humano dava aproximadamente 100 graus Fahrenheit. Hoje em dia, gente, a gente não considera 100 graus Fahrenheit como sendo a temperatura do corpo humano, certo? A gente vai ver aí que quando você converte 100 graus Fahrenheit para a escala Celsius, isso dá mais ou menos 39 graus. 39 graus é um valor superior à temperatura padrão do corpo humano, que é de 36,5 graus, né? Acima disso aí, a pessoa já pode estar em estado febril. E, curiosamente, o Fahrenheit, ele construiu essa escala, ele era médico, certo? Ele tomou como pontos fixos essas medições aí. Só que na escala Fahrenheit, o ponto de gelo fundente, ele equivale a 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, ele equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, quando a gente for relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit, a gente não vai tomar como base os pontos que o Fahrenheit utilizou para construir a escala. Aquele ponto de 0 graus Fahrenheit, 100 graus Fahrenheit, são os pontos que ele utilizou para a construção da escala. A gente não vai tomar como base esses pontos. A gente vai tomar como base, como eu falei no início, os pontos de mudança de estado físico da água. Então, vamos lá, ó. Como é que a gente correlaciona essa escala? A gente vai ver o seguinte. A gente vai estabelecer o seguinte. Se eu pegar uma variação de uma unidade na escala Fahrenheit, essa variação de uma unidade na escala Fahrenheit vai ser diferente da variação de uma unidade na escala Celsius. Uma unidade na escala Fahrenheit vai ser diferente de uma unidade na escala Celsius. Eu vou precisar de um fator de conversão. É como você pensar o seguinte, ó. A melhor maneira de você pensar nisso aqui é o seguinte. É como se você tivesse algo parecido com o sistema monetário, certo? O que você compra com 100 reais é a mesma coisa que você compra com 100 dólares? Me digam aí. Não, né? Por quê, professor? Porque existe um fator monetário aí. Existe uma questão monetária. É um fator de conversão monetária aí. Aqui é algo parecido. A gente vai ver que para cada grau Celsius que varia, cada grau que a gente varia na escala Celsius,
a gente está variando aproximadamente 0,8 graus na escala Fahrenheit. 1,8, perdão, 1,8 graus na escala Fahrenheit. Então, para cada variação de 1 grau Celsius, a gente vai variar 1,8 graus na escala Fahrenheit. Então, se eu aumentei 1 grau Celsius, em Fahrenheit eu aumento 1,8, certo? O que se percebeu foi isso. E existe uma maneira de você relacionar matematicamente essas escalas, obter uma equação que a gente vai chamar de equação termométrica, que é o seguinte: se eu tenho um valor de temperatura na escala Celsius desconhecido, esse valor aqui, gente, ó, eu estou representando pela letra grega aqui, θ, certo? Isso aqui é uma letra grega, θ, está representando temperatura em Celsius. ΔF, temperatura em Fahrenheit. São valores equivalentes, certo? São valores equivalentes, mas que eles não vão não são representam a mesma temperatura, mas são valores numericamente diferentes na maioria dos casos, tá? Então a gente pode utilizar aqui uma proporção de segmentos. Se você pegar e medir aqui, ó, de 0 a 100 graus Celsius, vai dar mais ou menos a mesma distância de 32 para 212, né? E se você pegar um palitozinho menor, de 0 até θc, vai dar mais ou menos a mesma distância de 0 a θf. Bom, se esses segmentos eles são proporcionais, então suas razões também são proporcionais. Então, se eu pegar esse Dzinho na escala Celsius e dividir pelo Dzão na escala Fahrenheit, na escala Celsius, isso vai ter que ser igual ao mesmo Dzinho da escala Fahrenheit dividido pelo mesmo Dzão da escala Celsius. Se esses segmentos são proporcionais, suas razões também serão proporcionais. Então, eu pego aqui, ó, o tamanho do palitinho de picolé na escala Celsius e divido pelo tamanho do palitinho de picolé, do palitão de picolé na escala Celsius. O tamanho do palitinho de picolé na escala Fahrenheit dividido pelo tamanho do palitão de picolé na escala Celsius. Mas quem é o tamanho do palitinho? Quem é esse Dzinho aqui, ó, para a escala Celsius? Dzinho para a escala Celsius vai ser θc menos zero. Quem vai ser o mesmo Dzinho para a escala Fahrenheit? O mesmo Dzinho para a escala Fahrenheit vai ser θf menos 32. Aí quem vai ser o Dzão? Esse Dzão aqui para a escala Celsius. Dzão para a escala Celsius vai ser 100 menos zero. Quem vai ser o mesmo Dzão para a escala Fahrenheit? 212 menos 32. Ou seja, se eu pegar isso aqui e dividir por isso, tem que ser necessariamente igual a isso aqui dividido por isso. Nos valendo desse princípio matemático, desse argumento matemático, é que a gente vai construir a equação matemática que relaciona a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, meus caros, façamos isso aqui, certo? θc menos zero sobre 100 menos zero é igual a θf menos 32 sobre 212 menos 32. Quando a gente faz isso aqui, ó, fica θc sobre 100 igual a θf menos 32 sobre 180. Agora o que a gente vai fazer vai ser simplificação, né? Simplificar o 100 ali com 180. 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20 dá 9. E aí a gente obtém uma equação termométrica que relaciona os pontos na escala Celsius com os pontos na escala Fahrenheit, certo? Então essa é a relação, a equação termométrica aqui dessas escalas. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida?
prestem muita atenção nos casos de variação de temperatura, certo? Quando a temperatura varia. Bom, quando a gente tem uma variação, de temperatura em Celsius, qual é a relação? Né? Qual vai ser a relação de uma variação de temperatura em Celsius com a variação de temperatura em Fahrenheit? Então, variação da temperatura em Celsius e a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser relacionada da seguinte forma. Ó, a gente pode dizer aqui, inclusive, ó, a gente pode equacionar melhor isso aqui. Ó. A gente pode dizer que a variação da temperatura em Fahrenheit equivale a 1,8 da variação da temperatura em Celsius. Outra informação aqui muito importante, certo? Preste atenção. A diferença entre os pontos fixos na escala Celsius é de quanto, gente? Quanto é que dá essa diferença entre os pontos fixos na escala Celsius? Alguém poderia me dizer aí? Quanto é que está dando essa diferença entre os pontos fixos na escala Celsius? Hein, pessoal? Quanto é que dá, gente? Por favor? Na escala Celsius, Flávia, na escala Celsius, eu perguntei, Tony, o seguinte: quanto que dá a diferença entre os pontos fixos na escala Celsius? 100. Muito bem, Flávia. E na escala Fahrenheit? 180. Então, prestem bem atenção nisso aqui que eu vou falar, porque, pessoal, tudo é repertório para a prova do Enem. E é muito comum nos noticiários, em jornais, em revistas, você ouvir o interlocutor de uma notícia, de uma matéria, ele trazer assim, ó, na hora da previsão do tempo, por exemplo. Pense no jornal, previsão do tempo. Jornal Nacional, né? Maju Coutinho, na época que ela era da previsão do tempo e tal. Aí ela vai falar, olha, agora no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus centígrados. Aí usa esse termo, ó, centígrados. O centígrado, ele faz uma referência a uma escala que é centígrada. E toda escala centígrada é toda escala cuja diferença entre os pontos fixos vale 100. Então, você pode chamar de centígrada. Observem que a escala Fahrenheit ela não é centígrada. Por quê? Porque a diferença entre os pontos fixos na escala Fahrenheit vale 180, não vale 100. É por isso que a escala Celsius ela é centígrada e a escala Fahrenheit ela não é centígrada. Obviamente, como essas escalas são escalas populares, elas não são escalas científicas, tá, gente? É bom que se diga. Existem duas escalas científicas, uma eu não vou nem mencionar porque é uma escala que não é utilizada, então não vale a pena a gente mencionar. A outra escala é a escala Kelvin, que é a escala científica, a escala padrão do Sistema Internacional de Medidas, é uma escala de temperatura que foi desenvolvida explorando o conceito moderno de temperatura, certo? Então, ela é uma escala científica. A escala Celsius e a escala Fahrenheit não são escalas científicas, certo? Mas são escalas usuais, beleza? Usuais. Ou seja, utilizadas em larga escala na sociedade. Me atrevo até a dizer que muito mais utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, do que a escala Kelvin, que só é utilizada para representar artigos científicos. Ninguém anda por aí dizendo, gente, ó, você deve ferver a água a 373 Kelvin. Você não anda falando isso aí, certo?
Exato. A água tem que ferver até 100 graus Celsius, tal. A gente não usa esse tipo de linguajar, certo? Bom, algo de errado não está muito certo aqui com o meu slide. Espera aí, pessoal, que teve um probleminha técnico aqui. A gente já vai resolver isso aqui. Só um minutinho. Vão falando alguma coisa aí, gente? Vão falando alguma coisa aí, por favor. Só para eu não... Eu não entendi nada. Por que esse cara passou isso aqui, velho? Aí as amizades enfraquecem. Não se sabe por que foi que a amizade enfraqueceu. Ok, já entendi o que foi que aconteceu aqui. Vamos aqui, pam, 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 aqui, aqui. Pronto. Agora sim, a escala absoluta, certo? A escala absoluta vai ser toda escala, como eu já disse, condizente com a definição de temperatura. E qual é a definição de temperatura? É a definição de temperatura, ela é a medida, o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo, certo? Gente, todo corpo tem uma agitação. Todo corpo tem uma agitação, tem uma vibração. A parede aí, ela tem uma agitação. Por mais que seja imperceptível a olho nu, porque é imperceptível, tá, as molequinhas estão vibrando. E se elas estão vibrando é porque elas têm energia térmica. E se elas têm energia térmica, elas têm temperatura, certo? Então, o que é que acontece? Essa escala, ela foi desenvolvida cientificamente por William Thomson, que em virtude dos seus grandes feitos científicos, William Thomson ele presidiu a Royal Society, que era até então a principal instituição científica do mundo. A Royal Society reuniu nomes como Isaac Newton, Robert Hooke, notáveis cientistas ingleses, dentre eles o William Thomson, que foi físico, né? E o Thomson, em virtude dos seus grandes feitos, ele foi nomeado, né, como Lord, o Lord Kelvin. Ele recebeu esse título de nobreza em virtude dos seus grandes feitos e, por isso, a escala desenvolvida por ele, essa escala, ela recebeu o nome de escala Kelvin. Se eu não me engano, o William Thomson, ele desenvolveu também um modelo atômico. Não tem um modelo atômico, gente, de Thomson? Não tem isso aí? Me recordem aí, pessoal, porque química não é uma coisa assim que, por incrível, até por incrível que pareça, são coisas afins, né, próximas, mas tem um modelo, não é isso, Tony? Eu não vou me arriscar qual era o nome do modelo, mas se eu não me engano era o do pudim de passas. Era um dos modelos atômicos. Não tenho certeza absoluta disso, verifiquem essa informação, viu? Para ver se eu não estou passando. Quero ver quem é que está bem na química. É o modelo do pudim de passas? Pronto, aí, ó. Tony está por dentro também do. Já confirmou aqui comigo. É o modelo do pudim de passas. Ó. Marcinho aí, né, Tony? Marcinho aí, fazendo juiz aí, né? É isso aí, pai. Então vamos lá, né? Zero absoluto, frisou, brother. Frisou, as moléculas estão totalmente paradas. E isso é algo teórico. A gente entende hoje cientificamente que é algo humanamente inatingível. Se existe algum lugar no universo que está no zero absoluto, a gente hoje desconhece. Se existe alguma situação no universo que está no zero absoluto, a gente hoje desconhece. A gente entende que é uma condição absoluta. Mas o que é o zero absoluto? É um estado em que as moléculas estão absolutamente paradas, certo? Então, o zero da escala Kelvin seria esse zero
absoluto. Beleza? Bom, mas para a gente sair do zero da escala Kelvin e chegar no zero da escala Celsius, a gente tem que subir a partir do zero absoluto 273,15 unidades. Certo? Aí você deve estar se perguntando assim, professor, 273,15, geralmente no Enem eu vejo 273. A gente tem que botar o vírgula 15? Não, gente, aqui é preciosismo meu, eu estou colocando vírgula 15 para ser fiel. A gente faz o que com isso aqui? Na prática, a gente aproxima para 273. Esse vírgula 15, ele é insignificante. Então, 273 graus Celsius é o zero da escala, 273 graus Celsius perdão, 273 Kelvin é o 0 graus Celsius na escala, o 0 graus Celsius. 373 Kelvin vai ser os 100 graus Celsius. E aí, desse modo, a gente consegue relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. O que a gente observa aqui é que cada variação de 1 grau na escala Celsius vai corresponder a uma variação de 1 grau na escala Fahrenheit. Ou seja, as variações em Celsius e Fahrenheit serão equivalentes. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai poder dizer também que essas duas escalas, elas são escalas o quê? Centígradas. Por quê? Porque a diferença entre os pontos fixos vale 100. Então, não só a escala Celsius ela é centígrada, a escala Kelvin ela também é centígrada, certo? Ambas são centígradas. Bom, se você tem uma temperatura ali, uma temperatura intermediária ali na escala Celsius, a gente pode dizer que essa temperatura intermediária na escala Celsius, essa temperatura que a gente vai chamar de temperatura absoluta, né? Porque se está na escala Celsius, ela é uma temperatura absoluta. Basta você, se você quer saber um valor que está em Celsius na escala absoluta, basta você somar, adicionar esse valor que está em Celsius, o valor de 273. Beleza? Quanto é que seria o zero absoluto na escala Celsius? Menos 273, certo? Então, assim, gente, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês, por favor, certo? Não existe nenhum valor de temperatura negativo na escala Kelvin. Toda vez que você tiver resolvendo uma questão de vestibular e o resultado da questão for um valor de temperatura e esse resultado estiver na escala Kelvin e for um valor negativo, rechace. Por quê? Porque não existe valor negativo na escala Kelvin. Não existe menos 10 Kelvin, menos 2 Kelvin. Professor, por que você não fala grau? Por que você não fala grau quando você está se referindo a Kelvin? A gente não fala grau, gente, por quê? Porque a escala Kelvin, a gente utiliza o Kelvin justamente para as escalas que foram desenvolvidas através desse parâmetro de comparação, certo? As escalas que foram graduadas. Essa escala, como é científica, a gente não precisa utilizar a palavra grau no sentido de graduação dessa escala. Beleza? Todo termômetro ele é construído através de um método de comparação. Só que a escala Kelvin, ela não é uma escala que foi construída dessa forma. Ela é uma escala que foi obtida através de desenvolvimentos teóricos de abordagens científicas associadas ao conceito de temperatura, a definição de temperatura. É por isso que a gente não utiliza a ideia de grau para não dar à escala Kelvin um sentido de graduação, beleza? Porque graduação, a gente vai associar isso aos instrumentos de medida de temperatura que antecederam o conceito de temperatura. O termômetro, ele antecedeu o conceito de temperatura. Celsius, ele queria desenvolver um instrumento para medir temperatura, ele criou um termômetro e graduou esse termômetro. Ele não sabia a definição de temperatura ao inventar essa graduação.
Fahrenheit, a mesma coisa. Mas a escala Kelvin, não. A escala Kelvin, ela é uma escala científica, por isso que o nome grau ele não é atribuído. Tranquilo? Pronto. A gente já falou do conceito de calor, do conceito de temperatura, já falou como se mede temperatura através do termômetro. A gente já viu as escalas termométricas, as principais, e como elas se relacionam. Agora a gente vai entrar em calorimetria. Tudo que eu falei até aqui foi termometria. No primeiro ponto, primeiro bloco dessa aula, termometria, a gente já finalizou essa revisão. Agora a gente vai revisar a parte de calorimetria. Na calorimetria, o nosso objeto de estudo é o calor, como ele é medido, como ele impacta a matéria, quais são os efeitos do calor. Então, na calorimetria, a gente estuda o calor e os seus efeitos. A gente aprende a medir calor, mas a gente também entende quais são os efeitos do calor. Entenda, toda vez que um corpo recebe calor, ou que ele cede calor, que ele recebe energia térmica, ou que ele cede energia térmica, gerando assim um fluxo de calor, toda vez que isso acontece, dois efeitos podem ser observados, certo? Quais serão esses efeitos, professor? O corpo ele pode mudar de temperatura, sofrer uma variação de temperatura ou mudar o estado físico, certo? Galera, assim, ó, a gente pode ter um corpo mudando de temperatura e mudando do estado físico ao mesmo tempo? Pode. Mas a boa notícia é que aqui na física a gente não estuda esse tipo de situação. Então, aqui na física a gente vai ter que fazer essa separação, essa distinção assim perfeita mesmo. A gente vai ter que dizer, ó, ou tá só mudando de temperatura ou tá só mudando do estado físico. Em nível médio, a gente não estuda as situações que envolvem os dois, mudança de temperatura e mudança de estado físico ao mesmo tempo. A gente não estuda isso no ensino médio. Para a gente aqui fica uma coisa muito mais facilitada. Quando você observa um corpo variando a sua temperatura, você tem consciência de que esse corpo não pode estar mudando de estado físico. Isso, gente, eu estou falando no contexto de questões de vestibular que vocês vão estar resolvendo. Nosso foco aqui é sempre resolver questão de vestibular. Então, você precisa pegar a visão em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Então, vamos entender aqui o que é o calor sensível. Imagine que eu tenho um recipiente aí com uma determinada amostra de água. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Essa amostra tem uma massa M. Eu vou introduzir nessa amostra de água aqui, eu vou introduzir um termômetro que ele vai estar numa temperatura que eu vou chamar de θ0, certo? E aí eu começo a aquecer essa amostra de água. Começa a aquecer, aquecer, aquecer. Essa amostra de água vai variar a sua temperatura. Ela sofreu uma variação de temperatura. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Primeira coisa que a gente vai definir vai ser a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? É a razão entre a quantidade de calor que foi fornecida para essa amostra de água sofrer essa variação de temperatura. Ou seja, quando o corpo atinge a sua capacidade térmica, a gente diz, ó, a partir do momento em que esse corpo continuar recebendo calor aqui, não vai mais variar a temperatura. Por quê? Porque esse corpo atingiu o seu limite de variar a temperatura, recebendo calor. O que vai acontecer, provavelmente, é uma mudança de estado físico. A gente vai mexer aí nessa agregação dessas moléculas. Gente, é importante a gente dizer que não tem quebra de ligação química. Pelo amor de Deus, não tem quebra de ligação química. Qual a fórmula química da água, gente? Qual a fórmula química da água? Não me decepcionem, me ajudem. Qual é a fórmula química da água? Obrigado, Enzo. H2O, né? H2O. Essa é a fórmula química da água.
certo? Significa dizer que nós temos o que aí? 2 átomos de hidrogênio, né? O H2, e um átomo de oxigênio, não é isso? Quando a água está no estado sólido, qual é a fórmula química da água? H2O. Quando ela está no estado gasoso, H2O. Quando ela está no estado líquido, H2O. Você não tem quebra de ligação química quando você muda de estado físico, beleza? Bom, vamos lá. Então, o que é a capacidade térmica? Eu vou colocar também aqui a formulinha de calor específico. O calor específico vai ser a razão entre a capacidade térmica e a massa do corpo. Eu posso dizer também que a massa do corpo vai ser o calor específico, que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Dessa forma, a gente pode relacionar essas duas equações e chegar a uma outra equação genérica, que essa daqui a gente chama de quantidade de calor sensível é igual ao calor sensível, a mesma coisa, quantidade de calor sensível ao calor sensível. Isso acarreta em variação de temperatura. Uma observação importante. O calor específico, ele vai ser quem vai indicar quais unidades de medida você vai usar. Então, a unidade de calor específico é o caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a usual. Se tiver nessa unidade, significa dizer que o calor tem que estar em caloria, a massa tem que estar em grama e a temperatura tem que estar em graus Celsius. Certo? Então, olha lá, ó. Calor tem que estar em caloria, a massa tem que estar em grama, a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Mas é possível a gente utilizar a unidade do sistema internacional, que é o joule por quilograma Kelvin. Se a unidade for essa, então o calor vai ter que estar em joule, a massa vai ter que estar em quilograma e a variação de temperatura vai ter que estar em Kelvin. Bom, pode ser graus Celsius também, minha gente, porque uma variação de temperatura em Celsius e a variação de temperatura em Kelvin é a mesma coisa. Essas variações se equivalem. Tá bom? Agora aqui, ó. Eu quero definir calor específico sensível ou calor específico apenas, e quero definir capacidade térmica para você entender, certo? Para você entender de maneira prática isso aqui. Eu vou trazer essa definição usando um valor. E depois eu vou dar um exemplo. E vai ser impossível de você não entender a diferença entre capacidade térmica e calor específico sensível. Vamos lá. Observe. O calor específico sensível da água. Uma canetinha aqui azul. O calor específico sensível da água, ele é 1 caloria por grama grau Celsius. O que é que significa isso aqui? Significa dizer que se eu pegar a substância, se eu pegar aqui, ó, perdão, se eu pegar 1 grama da substância água e quiser promover a esse 1 grama, eu quero promover esse 1 grama de água da substância água, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, se eu quiser variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu vou precisar de uma quantidade de calor sensível de 1 caloria. Certo? Em outras palavras, quanto custa em calor para que cada 1 grama de água varie em 1 grau Celsius de temperatura? Se você conhece esse custo unitário, você consegue estabelecer o custo para qualquer porção, de qualquer material, de qualquer substância. Então, o calor específico sensível, isso aqui é uma característica do material ou substância.
calor específico sensível vai estar associado ao material ou substância. Agora, a capacidade térmica, isso vai estar associado ao quê? Isso vai estar associado ao corpo ou objeto. Como assim, professor? Isso vai funcionar de que maneira? Eu explico para vocês. Se você pegar um corpo ou objeto, por exemplo, uma panela, eu quero saber, quando eu estou falando de uma panela é um corpo ou objeto. Eu quero saber quanto de calor eu preciso fornecer ou retirar para cada grau de temperatura que essa panela vai variar. E eu quero comparar isso com uma xícara. Quanto de calor eu tenho que retirar ou fornecer para cada grau de temperatura que essa xícara vai variar? Quando a comparação é essa, eu estou falando de capacidade térmica. Quando eu estou dando ênfase ao corpo, ao objeto, eu estou falando de capacidade térmica. Quando eu estou dando ênfase ao material ou substância, eu estou falando de calor específico sensível. Agora, se você ainda não entendeu isso aqui que eu estou te falando, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Vou dar um exemplo aqui. Imaginem, gente, ó, vamos sonhar que uma vida sem sonho, gente, é uma vida sem propósito. Todo mundo aqui tem sonho. Eu estou trabalhando aqui com o sonho de vocês, beleza? Tranquilo? Galera daqui de Salvador, ó, Tony, meu parceiro aí. Ô, Tony, essa é para você aqui, viu, meu brother? Tá aí? Tony tá aí na chamada? Diga presente aí, pai. Pronto, venha. Aí, Tony realizou o sonho dele de entrar no curso que ele quer. Tony realizou o sonho dele de entrar no curso que ele quer. Passou aí em medicina na UFBA. Amém, Tony? Receba essa profecia aí, meu irmão. Amém? Amém. Aí Tony pega e diz assim: eu vou chamar a Thalição para tomar uma cervejinha. Já vi que o mestre gosta, né? Tomar uma cerveja. Vou botar uma cervejinha pro cara aí, né? Comemorar. Aí, beleza. Tony me chama. Aí Tony vai lá no espaço e ele tá com o seguinte impasse. Ele tem latinha de cerveja e tem latão. E aí Tony percebeu o seguinte, como o convite foi meio em cima da hora, ele quer saber o seguinte, qual dos dois ele vai utilizar se ele quiser gelar a cerveja mais fácil. Observe que eu não estou falando de gelar a cerveja mais rápido, eu estou falando de gelar a cerveja mais fácil, que inclusive isso é um erro que muita gente comete, viu, gente? É um erro que muita gente comete. Mais fácil ou mais rápido? São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Beleza? Observe. Aí Tony tá lá com as duas latinhas, gente. Duas latinhas. Estou dando exemplo aqui de cerveja, viu? Mas se você for evangélico, se você não bebe, troque por refrigerante. Eu, como bebo, gente, tomo minha cervejinha. Então, vou usar o exemplo aqui de cerveja. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui o latão. Latão. Vou pegar aqui a latinha. Eu não sei como é que chama essa latinha aí na sua cidade, mas aqui em Salvador a gente chama essa latinha de piriguete. Então tem um latão e tem a latinha. Ambas são feitas de cerveja. Ambas são feitas do mesmo material. Então veja, eu não estou comparando materiais. Se eu não estou comparando materiais, porque o material é o mesmo, a comparação não pode ser de calor específico. Eu tenho que comparar o quê? Capacidade térmica. Opa, mas espera aí. Observe. O que é que vai acontecer aqui, ó? Quem tem mais capacidade térmica? O latão ou a latinha? O latão vai ter uma massa maior. A latinha vai ter uma massa menor.
Se eu quiser a mesma variação de temperatura, gente, a gente vai dizer que a capacidade térmica do latão vai ser maior do que a capacidade térmica da latinha. Significa dizer, então, que o latão vai ser mais difícil de resfriar barra aquecer. Em contrapartida, a latinha vai ser mais fácil de resfriar barra aquecer. Certo? Então, essa comparação aqui que eu fiz foi uma comparação em capacidade térmica. Então, Tony quer que gele mais fácil. Se Tony quer que gele mais fácil, ele vai utilizar a latinha e não o latão. Agora, observem, preste atenção. Por que eu não falei mais rápido e sim mais fácil? Porque, gente, a rapidez vai ser a mesma. Como assim, professor, a rapidez vai ser a mesma? Porque a rapidez, quem vai determinar é o refrigerador. Não é o material que você está usando, é o refrigerador. Então, a rapidez vai ser determinada pela regulagem termostato que você colocou ali no refrigerador. A rapidez, se você coloca o latão e a latinha no congelador, a latinha ela vai gelar primeiro, mas ela não vai gelar mais rápido, certo? Ela vai gelar primeiro, mas ela não vai gelar mais rápido. Ela gela mais fácil porque ela gela em menos tempo. Ah, professor, o fato dela ter gelado em menos tempo não quer dizer que ela foi mais rápido? Não, não caia nessa armadilha não, tá? Isso é uma armadilha conceitual grave que eu já vi até professor de física cair, gente. E eu vou mostrar para vocês aqui com um exemplo de cinemática. Tony. Pô, Tony, eu uso você como exemplo direto, né, velho? Vamos lá. Tony, ele. Vamos supor que Tony me colocou aqui. Tony personal. Você é personal, né, Tony? Tony colocou aqui para correr 10 quilômetros, certo? 10 quilômetros num ritmo de 5 quilômetros por hora. E um outro aluno dele, que já é mais verme, o cara já está com o Tony há mais tempo, né? Tony colocou esse outro aluno dele para correr aqui um percurso de 30 quilômetros, também no ritmo, uma velocidade de 5 quilômetros por hora. Gente, eu vou terminar aqui o percurso que Tony me recomendou. Em quanto tempo? Conta básica, né? 2 horas, certo? Perfeito, Tony. E o outro aluno de Tony, ele vai demorar o percurso em quanto tempo? 6 horas. O outro aluno de Tony foi mais rápido do que eu? Não. A rapidez é a mesma, porque a rapidez é determinada pela velocidade. Ele terminou num tempo maior porque ele tinha um percurso maior. Eu terminei num tempo menor porque eu tinha um percurso menor. Então, a latinha, voltando aqui para a calorimetria, a latinha, ela gelou num tempo menor porque ela tinha uma capacidade térmica menor. O latão gelou num tempo maior porque ele tinha uma capacidade térmica maior, mas ambos foram submetidos à mesma potência térmica. Só que os percursos em calor eram diferentes. Por isso que o tempo gasto de resfriamento é diferente. Mas não quer dizer que um gelou mais rápido e o outro gelou mais devagar. A rapidez com que eles vão gelar é a mesma. Ok, gente? Tranquilo? Então, se a comparação é em material, em substância, calor específico sensível.
Se a comparação é feita em corpos ou objetos, capacidade térmica. Tomem cuidado com esses detalhes, com essas sutilezas, porque isso é sutileza conceitual. Eu já vislumbro uma questão no Enem cobrando essas sutilezas conceituais. É aí que muita gente se atrapalha. Você não vai precisar fazer conta nenhuma, mas você vai precisar entender esses processos aqui que eu estabeleci. E vai ser importante você saber diferenciar essas coisas, para você não cair nas armadilhas conceituais que podem aparecer numa prova tão complexa como é a prova do Enem. Beleza? Tranquilo? Vamos ver uma questãozinha aqui, certo? Rapidex. Dá um tempo aí para vocês darem uma lida na questão, olharem ela direitinho. Questão da FUVEST. Vamos lá, ó. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 600 gramas de água à temperatura inicial de 90 graus Celsius. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus Celsius. A perda média de energia da água por unidade de tempo é... Eu quero energia sobre tempo. A energia aí é na forma de calor, porque a energia que ele está perdendo é o calor. Então, se eu souber esse calor que ele perdeu e souber o intervalo de tempo, eu consigo determinar essa perda média de energia por unidade de tempo. Bom, observe que eu tenho um intervalo de tempo ali de 4 horas, né? As alternativas estão todas em calorias por segundo. Ele deu o calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. A gente vai fazer uma conta muito simples aqui. Para a água, o que é que a gente tem? Tem a massa, 600 gramas. A gente vai ter a temperatura inicial, que é 90 graus Celsius. A temperatura final, que é 42 graus Celsius. Isso vai nos proporcionar uma variação de temperatura, né? Temos o intervalo de tempo, que é 4 horas. E temos o calor específico sensível, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, eu quero energia por intervalo de tempo. Né? Quero calor por intervalo de tempo. Nesse caso, o calor é sensível. Por que, que o calor é sensível, professor? Porque é o calor associado à mudança de temperatura. Veja que não mudou o estado físico, mudou de temperatura. Se mudou de temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Vamos lá, ó. Usando a formulinha, quantidade de calor igual a massa vezes calor específico sensível vezes variação de temperatura. Quantidade de calor. Vejam as unidades de medida. Ó. Quem dita as unidades de tudo é a unidade do calor específico sensível. Caloria por grama grau Celsius. Significa dizer que a massa tem que estar em grama, tá ok, check. A temperatura tem que estar em graus Celsius, então tá ok aqui também, check, check. Ó, check, check. E que a quantidade de calor vai ter que estar em caloria. Então, check, check. Vamos achar a quantidade de calor em caloria. Olha lá, ó. Então, fazendo essa continha, a gente chega aqui ao seguinte. 600 vezes menos 48 calorias, dividido por intervalo de tempo é 4 horas. 4 vezes 3.600. Vocês lembram que eu falo para vocês sempre? Galera, antes de vocês fazerem as contas, vislumbrem as possibilidades de simplificação. Por isso que eu coloquei essa conta aí toda desse jeito. Ó. Quando você olha ali para os 600, dá para você simplificar com 3.600. Fica um em cima, 6 embaixo. Certo? Aí, o menos 48, dá para você simplificar também com 4.
Vai ficar menos 12 em cima. Menos 12 dividido por 6, isso vai dar menos 2 calorias por segundo. Né? Como ele disse que a perda média, o sinal de menos aí está indicando que está perdendo calor. Né? Logo, perde 2 calorias por segundo. A alternativa correta acaba sendo a alternativa da letra A, certo? Bom, alguma dúvida, gente, nessa questãozinha que a gente resolveu? Tem uma outra questãozinha aqui, uma questãozinha do ITA, que eu não vou resolver, eu vou dar uma pulada aqui nela, embora seja uma questão simples, mas eu vou adiantar aqui o lado, depois eu posso até passar para vocês. Tranquilo? Bom, sobre capacidade térmica aqui ainda, gente, vamos lá fazer mais uma comparação. Que é a comparação, aqui muito parecida com a comparação que eu fiz sobre a latinha de cerveja, certo? O que é que acontece? Imagine que eu tenha duas amostras aqui de um mesmo líquido, tem mesmo calor específico sensível, que é o mesmo material, mesma substância. Calor específico sensível vai ser o mesmo. Agora, ambos estavam a temperatura inicial θ0. Eu quero elevar os dois até uma temperatura θ, certo? O custo de calor para fazer esse procedimento é o mesmo? Não. Posso sim, posso sim. Peraí. Peraí. Que eu volto aqui. A questãozinha do ITA aí? Ou quer que eu volte antes para outra questão, para a primeira questão? Antes. Você quer para a parte de teoria ou aqui tá bom? Aqui foi a questão resolvida. Antes disso, outra questão, beleza. Opa. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Então, eu coloquei os dois termômetros aqui, variei a temperatura. Conseguiu, Tony, tirar foto? Foi, né? Falou. Vamos lá. Quero obter a mesma variação de temperatura, porém eu tenho quantidades, porções diferentes. Né? Porções diferentes. Então, veja que o tempo que você gasta, olha lá, ó, o tempo que você gastou é um tempo diferente. Mas a rapidez foi a mesma. Por que a rapidez foi a mesma? Ambas estavam sujeitas à mesma fonte térmica. Não é? É a mesma boca de fogão. Beleza? A quantidade de calor que você vai gastar para chegar na mesma temperatura, né? Sofrer a mesma variação de temperatura, para a amostra que tem uma maior quantidade desse líquido, é maior do que a quantidade de calor que você vai usar para uma amostra que é menor. Em outras palavras, aquecer de 25 a 100 graus Celsius 1 litro de água tem um custo de calor muito menor do que você aquecer de 25 a 100 graus Celsius 5 litros de água. Se você botar agora em duas bocas, com a mesma regulagem, bocas idênticas, em um fogão, com a mesma regulagem, você coloca, ajusta tudo direitinho, bonitinho. Duas panelas, uma com 1 litro de água, duas panelas idênticas, uma com 1 litro de água e outra com 5 litros de água, você vai ver
que a panela com 1 litro de água, ela aqueceu, vai aquecer primeiro do que a panela com 5 litros de água, certo? Mas ela não aqueceu mais rápido. A rapidez é a mesma, certo? Ela aqueceu mais fácil. Ok, gente? Por que ela aqueceu mais fácil? Porque a panela com 1 litro de água tem menor capacidade térmica do que a panela com 5 litros de água. Ok? Capacidade térmica. Não é, rapidez que você usa aí. Vamos lá. A capacidade térmica ela vai medir a tendência que o corpo apresenta de manter a sua temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, né, maior essa tendência do corpo de manter essa temperatura. Veja lá, ó, a unidade de medida de capacidade térmica, caloria por grau Celsius, é a usual. No Sistema Internacional de Medidas é o Joule por Kelvin. Qual a relação entre essas unidades? Então, uma caloria por grau Celsius equivale a 4,2 Joule por Kelvin. Só para vocês terem uma noção, gente, na realidade, uma caloria, avulso mesmo, equivale a aproximadamente 4,2 joules. O valor preciso seria 4,18. Mas preciso saber disso, professor? Não, geralmente as questões elas apresentam esse fatorzinho de conversão. Então, o corpo que tiver maior capacidade térmica demora mais para esquentar e também demora mais para resfriar. Mas não quer dizer que ele é mais lento para esquentar, nem mais lento para resfriar. Né? Não é rapidez, não tem a ver com rapidez. Beleza? Bom, já o calor específico, a gente está comparando o material, a substância. Então, se a gente tem uma substância de um determinado estado físico da matéria, tá, gente? O calor específico muda conforme o estado físico muda, tá? O calor específico da água sólida é diferente do calor específico da água líquida, que vai ser diferente do calor específico da água em vapor. Na realidade, o calor específico da água em vapor e da água sólida vão ser os mesmos valores. Olha lá, se você pegar a capacidade térmica da amostra 1, dividir pela massa da amostra 1, isso vai ser igual à capacidade térmica da amostra 2 dividido pela massa da amostra 2. Por quê? Porque ambas são o mesmo material. Imagine que esses líquidos sejam água. Se é o mesmo material, tem que ter obrigatoriamente o mesmo calor específico. Certo? Olha lá, ó. Calor específico, a caloria por grama grau Celsius. Certo? Ou joule por Kelvin quilograma. A relação entre essas unidades, uma caloria por grama grau Celsius equivale a 4.200 joule por quilograma Kelvin, certo? Esse é o fator de conversão entre o calor específico e unidades diferentes. Vamos lembrar que uma é usual, a outra é do SI. Eu nunca vi, por exemplo, as questões do Enem. Quer dizer, já vi, mas foram pouquíssimas questões dele cobrando a unidade do SI. Geralmente, as questões, a cobrança feita é na unidade de medida usual, certo? Bom, próximo slidezinho aqui tem uma tabelazinha com calor específico de determinados materiais ou substâncias, né? Veja lá, ó, o calor específico da água é 1. Significa dizer que para cada grama de água variar 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria, certo? Para o gelo, para que cada grama do gelo varie 1 grau Celsius, eu preciso de meia caloria. Ferro, as rochas, carbono, então as rochas, determinadas rochas, para cada 1 grama de uma determinada rocha variar 1 grau Celsius de temperatura, eu vou precisar de 0,21 calorias. Ok? Então, vamos lá, ó.
Observem aqui o seguinte. Se a gente pegar e for medir a capacidade térmica do hemisfério sul, por exemplo, ela é menor do que a capacidade térmica do hemisfério norte. Isso faz com que a amplitude térmica do hemisfério sul, quer dizer, a capacidade térmica do hemisfério sul é maior do que a capacidade térmica do hemisfério norte. Por quê, professor? Porque no hemisfério sul tem mais água, tem menos continente, né? No hemisfério sul, observe ali a faixa de oceanos é muito maior do que no hemisfério norte. Então, tem menor amplitude térmica no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Inclusive, uma questão geográfica aqui interessante, né, que pode ser até cobrado em geografia, as regiões, inclusive, de desertificação ficam maiores onde, gente? Onde é que está o maior deserto do mundo? Hein? Em que continente? Quero ver o nível aí de vocês de geografia. Como é que está o nível aí de geografia de vocês? É na Antártida? Ô, Tony, agora você me deixou. Você me deixou agora bugado, Tony. É na Antártida o maior deserto? Para mim era o do Saara, velho. Para mim era o deserto do Saara, que fica na África, né? Não é não? É Antártida mesmo, é? Valeu. O meu conhecimento de geografia tá ruim. Mas vocês vão observar que nas regiões de desertificação, você tem uma amplitude térmica muito grande e essas regiões são mais recorrentes no hemisfério norte do que no hemisfério sul, certo? Vamos lá, outra comparação que a gente pode fazer também de amplitude térmica é que nas regiões litorâneas você tem uma amplitude térmica menor. Você tem uma amplitude térmica menor nas regiões litorâneas do que nas regiões que não são banhadas por oceanos ou grandes concentrações de água, né? É mais oceano mesmo. Então, se vocês pararem para observar, é por isso que em cidades de interior é bem comum, se, por exemplo, durante o dia fez um calor absurdo, à noite ser um pouquinho mais frio, que a queda de temperatura é muito brusca, a diferença de temperatura é muito brusca, porque essas regiões estão mais distantes dos oceanos. O oceano ele funciona como uma espécie de um termorregulador, tá? Funciona como uma espécie de termorregulador, ok? Bom, na troca de calor, uma questãozinha aí, né? Na troca de calor, um corpo de massa 200 gramas sofre um decréscimo de 30 graus Celsius de temperatura. Sendo uma caloria igual a 4,2 joule, determine a capacidade térmica desse corpo em joule por Kelvin, que quantidade de calor em calorias o corpo deve trocar para que sua temperatura passe de 5 para 25 graus Celsius, e o calor específico desse corpo em caloria por grama vezes graus Celsius. Então, os dados que a gente tem é a massa do corpo, né? Uma variação de temperatura, né? menos 30 graus Celsius. Eu quero, logo, esse corpo perdeu uma quantidade de calor, né? Se a variação de temperatura é negativa, significa dizer que esse corpo cedeu a energia térmica, ele perdeu esse calor. Então, vamos para a letra A, capacidade térmica, quantidade de calor dividido por essa variação de temperatura. Isso vai dar menos 2.400 dividido por menos 30. A capacidade térmica vai ser de 80 calorias por grau Celsius. Como eu quero em joule por Kelvin, só utilizar
o fatorzinho de conversão, né? Ó, vou multiplicar para transformar de caloria para joule, eu vou multiplicar ali por 4,2, o fatorzinho que ele deu. Então, essa capacidade térmica vai ser 336 joule por Kelvin. Por que eu tapei ali os Celsius? Porque variação de temperatura em Celsius e variação de temperatura em Kelvin é a mesma coisa. Vamos lá. Eu quero a quantidade de calor em calorias que o corpo deve trocar para que sua temperatura passe de 5 graus Celsius para 25 graus Celsius. Observem que a capacidade térmica, ela é a mesma para esse corpo. Independente da variação de temperatura, tem a mesma capacidade térmica. Então, eu vou usar essa capacidade térmica aqui. A quantidade de calor vai ser a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Capacidade térmica em caloria, como ele quer em caloria, ele deu a variação de temperatura em Celsius, eu vou ter que usar a capacidade térmica em caloria por grau Celsius, que é 80, né? Então, 80 vezes 20, isso vai dar 1.600 calorias. Veja que ele teve que absorver 1.600 calorias agora, porque a temperatura do corpo aumentou. E a última letra, letra C, eu quero calor específico sensível. Calor específico sensível, capacidade térmica dividido pela massa. Eu vou pegar a capacidade térmica aqui em caloria mesmo, 80 calorias por grama, por grau Celsius, perdão. Dividir pela massa, que é 200 gramas. Então, 80 dividido por 200. Eu simplifiquei ali, fica 4 sobre 10, 4 sobre 10, 4 décimos. Então, o calor específico sensível vai ser de 4 décimos, certo? Galera, a gente vai agora dar uma pausa. Eu já cheguei aqui num nível bacana do que eu queria. Termometria, conceito de calor, conceito de temperatura, termometria, uma boa parte de calorimetria. Na próxima aula, a gente vai finalizar essa parte de calorimetria e cair direto nas questões, ver como isso é cobrado no vestibular. Ao longo da semana, eu disparo uma lista, que é a lista que a gente vai usar na próxima semana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tamo junto, gente. Boa noite para vocês e até a próxima, se Deus permitir.